Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica, examinando as escrituras, né? Depois de trazer nesse canal essa série maravilhosa, Discernimento Bíblico, né? Teria muitos discernimentos, há muitos discernimentos, mas a Bíblia só mostra um caminho, né? Então, nós temos que ter o discernimento, aquilo que o Senhor disse em Deuteronômio 28, eis que coloca diante de ti o caminho da verdade com a bênção, e o caminho da mentira, né, com a maldição, com a destruição. Então só tem dois caminhos. O próprio Jesus deixou claro no Evangelho de Mateus, quando Jesus disse, né? Buscai entrar, né? Caminhar pela porta e entrar pela porta estreita, porque espaçosa e larga é a que conduz à perdição. Então o discernimento bíblico é a fé e não fé. É o piedoso e o ímpio. É o fiel e o infiel. Malaquias já disse tudo, né? Quando ele disse, outra vez verás a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve e o que não serve, né? Muito bem. Então isso nós já estamos com os pés bem focados no chão, né? Consciente do que a Bíblia só mostra um discernimento, né? O caminho da verdade. Só um discernimento das Sagradas Escrituras é o caminho da verdade anunciado pela igreja, fundada pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre Kefas, sobre a pedra Pedro, né? Muito bem. Então, logo ele escolhendo Pedro como a cabeça dessa igreja apostólica, o príncipe dos apóstolos, o bispo líder dos demais, logo nós vamos, meu querido irmão, nós vamos debulhar, nós vamos investigar, não é bem a palavra investigar, nós vamos meditar em cima desse capítulo 5 de São Lucas que nós vivemos na liturgia da igreja esses dias, não é? Então vamos aqui, as pessoas usam isso aqui para o falso ecumenismo, né? Usam essa passagem bíblica para o falso ecumenismo, não é? Então nós vamos ver se realmente aqui dentro das Sagradas Escrituras tem alguma brecha nessa passagem bíblica para algum tipo de ecumenismo, né? Abrem Lucas capítulo 5, vamos entrar na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. E aconteceu que a multidão se comprimia em torno de Jesus e escutava a palavra de Deus, enquanto ele se achava à beira do lago de Genezaré. Viu duas barcas paradas à beira do lago. Os pescadores tinham descido e estavam lavando as redes. Ele subiu em uma das barcas, que era a que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Sentou-se dentro da barca e ensinava as multidões. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nós estamos claros. Aqui a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é para nós lâmpada. Ela é luz para nós, não é? Muito bem. Aqui nós vemos que Jesus, aonde ele ia, as multidões iam atrás. Por isso nós vemos que a Igreja de Cristo hoje tem uma multidão que são cristãos católicos, não é? É da mesma maneira como no tempo, há 2000 anos atrás, o próprio Senhor estava em pessoa aqui neste mundo. Muito bem. Mas ali a Bíblia apresenta duas barcas. A barca de Pedro e outra barca estranha. Nós vemos hoje, não é, que as pessoas que usam para o falso ecumenismo dizem que é a barca de Pedro, é a igreja católica, e a outra barca representa as igrejas protestantes. Sabe por que não representa as igrejas protestantes? Porque são milhares e milhares de igrejas protestantes. E aqui são só apenas duas barcas. Muito bem. Mas vamos usar que essa segunda barca que Jesus não escolheu seja a barca protestante. Então vamos seguir com o texto, não é? Jesus escolheu quem? Aqui ele se agradou. Aqui ele. Então Jesus hoje, quando nós olhamos com um olhar teológico para essa passagem, teologicamente falando, os santos padres nos dizem que essa barca é a igreja. É a igreja de Pedro, a igreja que Jesus fundou sobre Pedro, a igreja onde Jesus se encontra. É
verdadeiramente a Igreja Católica e Apostólica Romana. Muito bem. Vamos lá. Ele subiu, diz o verso 3, subiu a uma das barcas, que era a de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está um olhar teológico muito grande dentro das Sagradas Escrituras. Não é? Jesus, primeiro, ele escolhe a barca de Pedro, ou seja, a igreja de Pedro. Jesus está na igreja que tem Pedro e dos seus sucessores. Essa aqui é a realidade. A prova do capítulo 9, verso 24 da Epístola aos Hebreus é clara. Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Não é? Ele não entra. Ele, na sua e no próprio céu. Ponto. Isso nós temos consciência dessa grande verdade bíblica. Não é? Presta atenção. Jesus, quando ele entra na barca, pede que se afaste da terra. A terra aqui é o mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje essa palavra está chamando eu e você, não é? Mesmo estando do mundo, por isso que diz um pouco do mundo, mesmo estando no mundo, não podemos compactuar com o que esse mundo nos oferece. A Virgem Maria tem pedido muito em suas aparições. A Virgem Maria tem clamado muito em suas aparições. A Virgem Maria tem dito, suplico-lhes, filhinhos. Amados, a Virgem Maria está suplicando para nós. Não seria nós que deveríamos suplicar a Virgem Maria? A Virgem Maria está suplicando para nós penitência, conversão, se desligar cada vez mais do que esse mundo oferece. Esse mundo de trevas, esse mundo pecaminoso. Então, logo, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós nos deparamos com essa palavra, nós vamos ver que verdadeiramente o que a Virgem Maria vem pedindo nas aparições, principalmente de Medjugorje, é que verdadeiramente nós possamos atender o seu chamado. Porque o próprio filho dela, entrando na barca, entrando na igreja de Pedro, pede que essa igreja seja separada desse mundo. Lembra-se na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, quando Jesus ora ao Pai, Pai, eles estão no mundo como eu, mas não são deste mundo. Guarda-os, porque eles não são desse mundo. Que eles estejam em mim como tu estás em mim e eu em ti. Que eu esteja neles e eles em mim. Vocês estão me entendendo? A barca de Pedro, a igreja católica, ela não é deste mundo. Né? Por isso nós vemos aí, né? Você vê a mídia satânica, com o caso da pastora assassina, né? Pastora que mandou matar seu marido, né? Para ficar com o dinheiro. Aí o que é que acontece? A mídia satânica diz o caso, diz o nome dela, não diz o caso da pastora, não diz o caso da pastora. 1 de João, capítulo 4, verso 4 e 5, diz: eles falam do mundo e o mundo os aceita, o mundo os atende, o mundo entende e os acolhe. A mídia satânica, quando vai falar no caso de um padre que está aí sendo investigado, aí diz o caso do padre, né? O caso do padre. Aí quando é o da pastora, diz o caso do... Aí diz o nome dela, não diz o caso da pastora. Veja o que a mídia satânica faz, e diabólica. É desse jeito, amado. Então Jesus está pedindo para a sua igreja, para aqueles que fazem parte da barca de Pedro, para nós católicos, apostólicos, romanos, cristãos de raízes, se afastar cada vez mais deste mundo. Não compactuar com esse mundo de trevas. Olha o que disse Satanás no capítulo 4 de Mateus. Mostrou todos os reinos deste mundo a Jesus e disse, tudo isso é meu e te dou, se prostrar diante de mim e me adorar. Meu querido irmão, nós não podemos se prostrar diante daquilo que esse mundo pecaminoso está nos oferecendo. Nós não podemos nos enredar, deixar levar por que este mundo, pelas ondas, pelos sabores, pelas paixões pecaminosas, satânicas e diabólicas que este mundo oferece. Porque a Bíblia hoje está dizendo aqui para mim e para você, se nós tomamos posse, se nós pertencemos, se nós estamos na barca de Pedro, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos que ser separados deste mundo. Nós temos que viver a santidade. Penitência, rosário, jejum, sacrifício, confissão, arrependimento de pecados, expiação pelos outros, pelos nossos pecados e pelos dos outros, como fizeram os grandes santos, como fez Santa Teresinha por um assassino da sua cidade, que estava para ser morto, e ela, Senhor, o que eu faço para o Senhor salvá-la? Para o Senhor salvá-lo. Né? E Jesus fala para Santa Teresinha o sacrifício que tem que fazer. E ela começa a agonizar e a sofrer.
né? E quando aquele homem ia ser martirizado, ele desejou no seu coração um padre para se confessar antes de morrer, antes de ser assassinado. E aquele homem se confessou e foi salvo. Queridos irmãos, precisamos fazer sacrifício. Você jejuma pela conversão da sua casa? Como a Virgem Maria tem pedido em Medjugorje, os jejuns a pão e água na sexta-feira e na quarta-feira? Você tem orado pela conversão da sua família? Você se diz cristão, mas você não tem jejumado pela conversão dela, pela mudança dela? Jesus está dizendo nessa palavra hoje para mim e para você. Se nós tomamos posse, se nós dizemos em sermos católicos, se nós dizemos em sermos da barca de Pedro, mas nós não nos afastamos da terra, deste mundo, por que estamos ocupando inutilmente o terreno? Como a parábola da figueira. Como a palavra da videira. Do próprio Evangelho de São Lucas. Para que ainda está ocupando inutilmente o terreno? Hã? Ou será que você é necessário ainda esperar um tempo? Talvez não tenha. Ah, Senhor, me dá mais um tempo para ver. Vou cavar ao redor, deitar adubo. Quem sabe assim possa dar alguma coisa, né? Aqui, ó, capítulo 13 de São Lucas, versículo 6. Disse-lhe também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não achou. Disse-lhe ao vicultor: faz 3 anos que venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Eu quero dizer para você, se você está na barca de Pedro, você tem que se movimentar. Você não sai dessa mesquinheza, dessa pobreza espiritual de braço cruzado, de só venha a nós o vosso reino e nada. Não faz nada. Você sabe por que eu me afastei um pouco de pregação de cura e libertação? Apesar de ser carismático da gema, apesar de não aceitar com muitas coisas que se dizem carismáticas, não é? Que não condiz com a doutrina da igreja, com o que os santos padres ensinaram. Você sabe por que eu me afastei do ministério de cura e libertação? Não é? Porque as pessoas que estão lá te assistindo, seja numa live, seja num encontro de oração, elas só querem saber: venha a nós o vosso reino, amado. Receba a bênção e se manda, ó. Quando você prega doutrina, são poucos os que escutam, mas os que escutam são doutrinados, se convertem, aceitam os sacramentos, a vivência dos sacramentos com radicalidade, amado. É isso que a Virgem Maria, não é? A Virgem Maria, em nenhuma das suas aparições, vem dizer: continue pregando o batismo no Espírito Santo, continue levando os carismas. Em nenhum lugar a Virgem Maria está pedindo penitência, conversão, mudança de vida, rosário, amado. Confissão, sacrifício, jejum, a pão e água. Você está me entendendo? Não estou aqui acusando não, porque eu sou carismático da gema. Mas não concordo com muitas coisas, como não concordo com muitas coisas que há com os tradicionalistas, muitas coisas que há com os conservadores. Você está me entendendo? Então, nós temos que tomar consciência do que Jesus nos pediu e que a Virgem Maria está transmitindo em Medjugorje para nós. A igreja não reconheceu lá em Medjugorje. É o que dizem os aprotestantados, né? A igreja não reconheceu lá em Medjugorje. Né? Mas reconheceu de Fátima, mas tu não faz o que ela pediu em Fátima. Penitência, rosário, consagração ao seu Imaculado Coração. Está aí a protestantada seguindo e ouvindo pastor falso. Pastores assassinos, né? Que essa é a realidade. São assassinos de alma. Olha o que continua a palavra. Pedi-los que se afastassem da terra. Sentou-se dentro da barca, dentro da igreja de Pedro, da barca de Pedro, e ensinava as multidões. Aqui está outro ensinamento teológico. O ensinamento da igreja está entrando no teu ouvido e saindo nisso. Muitas das vezes nem entra no teu ouvido. Já pega aqui, já se desvia e vai para lá. Né? Que nem um colete a provas de bala. Aqui está. Ó. O ensinamento da igreja. A igreja está ensinando, a igreja está batendo há 2000 anos na mesma tecla e tu, ó, não estás nem aí. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quando eu coloco nesse canal uma adoração ao Santíssimo, é 5 visualizações, é 6 visualizações, é 10 visualizações. Jesus é o tudo. Jesus é o tudo. Você sabe por quê? As pessoas não querem saber de Jesus. O mundo está protestantizado.
A maioria dos padres estão aprotestantados por causa dessa maldita teologia da libertação marxista que entrou dentro da igreja. Não se prega mais os sacramentos com radicalidade, já não se vive mais os sacramentos. Não há mais um amor árduo, a começar pelos padres. Olha o que a Virgem Maria disse em Garabandal. Muitos padres e bispos e cardeais esfriaram na fé, e aquele povo que eles estavam encaminhando, eles iam para as trevas e levar aquele povo. É esse tempo agora que nós estamos vivendo. Não se vê padre pregando mais sacramento, não se vê mais padre falando na fé com radicalidade. É só homilias banais, homilias que não tem nada a ver com o texto bíblico, coisas inventadas por homens. Não é? Não se fala mais na vivência da fé. Não se fala mais em Cristo Eucarístico, que é a centralidade da nossa fé. Não se fala mais. Não é? Olha a igreja satânica saindo dentro da igreja verdadeira para dar as caras, que será governada pelo anticristo. Hã? Tá aí, amado, dando as caras, e você ainda fica perdendo tempo, escutando bolofas, escutando o que não presta, não é? Dando atenção ainda a este mundo. E ensinava de dentro da barca de Pedro. Quando acabou de pregar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas. Aqui está outra ensinança teológica. Avança para as águas mais profundas. Você está aí de braço cruzado. Você está assim, ó, de braço cruzado. Sabe o que Santo Agostinho disse sobre a passagem de Jesus de Marta, de Maria e Marta, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Que Jesus disse: tirai a pedra. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Santo Agostinho escreve, quando Santo Agostinho diz que é necessário tirar a pedra, ele diz que a pedra só pode ser removida através do sacramento da confissão. Deixa eu falar mais próximo do microfone, que eu acho que você não escutou, não. Quando Santo Agostinho explicava, não é, sobre a ressurreição de Lázaro, que Jesus disse: tirai a pedra, ele está dizendo que aquela pedra, Santo Agostinho, do século III para o século IV, Santo Agostinho de Hipona, o grande Santo Agostinho, doutor da igreja, ele disse que essa pedra só pode ser tirada através do sacramento da confissão. Mas você está assim, ó. Confessar pecado a homem é o que o diabo coloca no teu ouvido. Satanás vem falando há muito tempo no teu ouvido: não seria bom tu pegar ele pelo chifre, bater com ele no chão e dizer: eu aceito o sacramento da confissão, porque é a porta que eu abro para Jesus entrar no sacramento da Eucaristia. Mas tu não está nem aí. Tu estás se enganando a ti mesmo. Tu vive no adultério, tu vive na fornicação, tu vive nisso e naquilo. E tu não está nem aí. Poxa, tu acha... sabe o que é que muitos dizem? Eu vou lá sair da fornicação para confessar e comungar. Eu não. Eu sou salvo desse jeito mesmo. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Ele é a minha rocha e acabou. É? A rocha. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão não se alimenta dessa rocha, não. Parece que tu não vai pro quinto dos infernos. Hã? Aqui a Bíblia que está falando isso. Não te separa desse mundo. Não te sai fora da fornicação, não sai fora do adultério, teu destino. A Bíblia já sabe, a Bíblia já diz qual é o teu destino. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e considerai santo o leito conjugal, imaculado, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Quer mais? Olha o que o apóstolo São João disse. Adúlteros, não sabeis que a amizade comum é inimizade para com Deus? É, amados.
Só tem um caminho. Não há dois caminhos. Veja o que ele diz também. Todo aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque nele está o germe divino. E reside nele, e não peca, porque nasceu de Deus. Todo o que peca é do maligno. Não sabeis? Adúlteros, não sabeis? São Tiago, né? Adúlteros, São Tiago que diz, 4:4 de São Tiago. Adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus? Aí João diz, aquele que peca é do demônio. Ah, irmão, agora você está dizendo que você é santo e agora todo mundo é pecador. Não, eu também sou pecador. Mas eu sendo pecador, não sou obrigado a pecar. Aonde foi que Satanás botou uma arma no teu ouvido para tu pecar? Ou peca ou morra agora. Vamos lá. Ou peca ou morra agora. Aonde foi? Hã? Se cada um de nós, quando pecássemos, aparecesse na nossa testa, nitidamente, o nome do pecado, nenhum de nós pecava, mano. Nenhum de nós pecava. Tu peca, eu peco, escondendo de ti o meu pecado, tu escondendo de mim o meu pecado, mas de Deus tu não esconde não. Isaías 59, verso 1 e 2. Jesus está pedindo, Jesus está falando, Jesus está clamando, batendo as portas do teu coração. É hora de se movimentar, é hora de se levantar, é hora de avançar às águas mais profundas, é hora de mudança de vida, é hora de aderir aos sacramentos da confissão e da Eucaristia, da qual fora deles não existe salvação, biblicamente falando, mas tu não está nem aí. Sabe o que é que tu disse comigo? Isso é o que ele pensa. É o que ele pensa, essa igreja ultrapassada, essa igreja velha de 2000 anos, isolada, acabada. É? Muito bem. Jesus está vindo. Continue nesse seu pecado aí. Continue nessa sua incredulidade aí. Quando ele chegar, nós vamos ouvir. Eu vou estar ao teu lado. Eu ao teu lado, tu no meu. E nós vamos ouvir quem era que estava certo. Se eu ou tu? Hã? Nós vamos ouvir. Se eu ou tu? Lançai vossas redes para pescar. Amado, é necessário. Eu tenho lançado a rede. Eu tenho lançado a rede com esse canal, né? Já que nós não podemos estar no porta a porta. Quando essa Covid passar, nós vamos voltar ao porta a porta. Nós temos uma missão que nós chamamos de missão Filho de Pentecostes. Aqui está o banner. Que essa missão é uma missão que foi fundada por mim, né? O próprio Senhor Jesus colocou no meu coração, que é levar a mensagem de Deus para aqueles que não podem ir à igreja. Né? É isso que o Papa Francisco tem pedido, nós temos assumido esse ministério. O Papa Francisco diz, a igreja, eu prefiro uma igreja acidentada, prefiro uma igreja, não é, que saia, que vá ao encontro do outro. E não fique de braço cruzado dentro das sacristias esperando o povo vir. Amado, o povo não está indo mais aos atos da casa do Senhor, não. Agora é hora da igreja ir até o povo, porque o povo não está vindo à igreja mais, não. Você está me compreendendo? Você está me entendendo em nome de Jesus? É hora de lançar as redes. Eu tenho lançado as redes com esses vídeos. Eu tenho lançado as redes com esses vídeos para te instruir. Para te alertar, para te chamar à conversão, para a mudança de vida, mas entra no teu ouvido e sai no outro. Eu quero glorificar aqui o nome do Senhor, que talvez entre 50, 20 visualização, porque são poucas agora as visualizações. Depois que eu mudei de aparelho, as pessoas agora parece que, não sei, são poucas visualizações. No máximo 20 visualizações tem agora meus vídeos. Tô nem aí. Se entre essas 20, uma mudar de vida, louvado seja Deus. Jesus celebrou a missa para 2 no caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas. Louvado seja Deus. Para 2 que se salvaram. Não é? Muito bem. Aqui a Bíblia continua dizendo. Simão respondeu, mestre, nós nos cansamos a noite toda e nada apanhamos. Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Olha, por causa da tua palavra. Olha aqui a má interpretação de muitos. Acha que a palavra que Jesus está falando é a Bíblia Sagrada. Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Há uma má interpretação. Para usar o termo Bíblia aqui. A palavra aqui, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Veja que Jesus ensinava de onde? Nós começamos, Jesus ensinava de onde? De dentro da barca de Pedro. Como ele diz, no verso 3, subiu a uma das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse da terra, sentou dentro dela e ensinava as multidões de dentro dela. Aqui está.
Jesus continua ensinando de dentro de sua igreja. Quer pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição, pelo seu santo magistério. Lembremos que o próprio Lucas, no capítulo 10, cinco capítulos à frente, verso 16, Jesus está enviando essa igreja. E o que é que ele diz? Eis que vos envio. Quem vos ouve é a mim que ouve. Aqui está. Agora o ensinamento de Jesus continua através dos padres, dos bispos, daqueles que são consagrados, daqueles que o Santo Padre e o Papa, daqueles que são doutrinados, apologetas, teólogos, santos, santas, freiras, monges. Agora o Senhor continua ensinando através deles. Mas repito, não entra nem no teu ouvido. E se entra, sai por isso. Nós estamos no mundo, nós estamos no tempo do relaxamento, do tal do esfriamento, do amornamento espiritual. Tu não és nem morno, tu não és nem quente nem frio, és morno, estou para vomitar-te. Meu querido irmão, minha querida irmã, Pedro diz, nós estamos cansados. A igreja faz 2000 anos que prega a mesma coisa. A igreja está com, vamos dizer assim, com aparentemente um cansaço. Porque já não escutam mais a igreja. Porque foi profetizado que não escutariam mais a igreja. Profetizado, irmão, sim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da salvação, mas levados pelas próprias paixões, pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres, uma série de mestres para si, apartando o ouvido da verdade. Sabe por que muitas das vezes você escuta esses vídeos desse canal e não se converte? A Sagrada Escritura diz, você já não suporta mais essa doutrina, você está entre esses que não suportam mais a doutrina da igreja. Aquilo que a igreja ensina. Não existe salvação fora dela, não existe salvação fora da Eucaristia, não existe perdão fora do sacramento da confissão. Essa é a sã doutrina salvífica. Essa é a sã doutrina salvífica. Você já não suporta, você já apartou o seu ouvido da verdade. Você já não escuta mais a verdade. Aí continua no adultério, na fornicação, no diabo aquático de pecado, escravo do pecado, escravo deste mundo. Jesus pediu para a sua igreja se afastar da terra. E nós, como igreja deles, temos que se afastar desse mundo e lutar pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu querido irmão, Pedro disse, por causa da tua palavra, por causa da palavra dessa igreja que é a palavra de Cristo, quem vos ouve a mim ouve, nós devemos nos converter, nos ser transformados, acontecer o que aconteceu no Monte Tabor, ser transfigurados para permanecer na luz. Para permanecer na luz, com as Sagradas Escrituras, com a Sagrada Tradição, com aquele que ensina a igreja. Porque a Sagrada Escritura é um pedaço do ensinamento da igreja. Temos que se agarrar a isso? Sim, temos que se agarrar a isso. Senão não existirá salvação para nós. Eis que Jesus disse que a barca tem que se afastar da terra. Nós somos da barca de Pedro? Somos cristãos católicos? Temos que nos afastar desse mundo. Entende? Esse mundo jaz nele. Feito isso, apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos seus companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-los. Vieram, encheram tanto as duas barcas que estavam afundando. Acenaram para a outra barca que Jesus não entrou. Eu quero dizer aqui o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com culto ecumênico. Não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver com culto ecumênico. A igreja de Pedro está acenando. A igreja de Pedro está acenando. A igreja de Pedro está chamando para você que está nas doutrinas falsas. Venha para a casa do Pai. Venha enquanto há tempo. Sai daí, filho meu, da Babilônia protestante. Venha o quanto antes. Saia daí. Venha para a barca de Pedro. A igreja de Pedro, dos seus sucessores, hoje o atual Papa Francisco. Enquanto há tempo, porque não existe salvação fora dela. Não existe salvação fora da carne do sangue de Jesus. A carne do sangue de Jesus só é dada por a barca de Pedro, pela igreja de Pedro. Sai daí, filho meu.
Tenho outras ovelhas que não são dessa igreja, disse Jesus ainda no capítulo 10 de João, verso 16. Tenho outras ovelhas que não são da minha igreja. Preciso conduzi-las. Jesus disse que vai conduzir vocês. A Virgem Maria, nas suas aparições, disse que haverá um Pentecoste, no segundo Pentecoste mundial, onde os protestantes se converteram à verdadeira igreja de Cristo. Una Santa Católica e Apostólica, ateus e outras pessoas e outras religiões. Vem para cá, filhos meus. Eu escutei essa voz. Como ex-protestante, escutei essa voz, eu e a minha esposa, e viemos para casa onde tem pai e mãe. Para a casa salvífica. Porque a Igreja Católica, ela é canal sacramental de salvação para nós. E fora dela não existe salvação. Não existe salvação. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 2, 46. Todos os dias frequentava os templos. E todos os dias partia o pão nas casas. E o Senhor juntava a eles cada vez mais uma multidão que estavam a caminho da salvação. Não existe salvação fora dessa igreja. Não existe salvação fora da igreja do pão vivo descido do céu. Vem, filhos meus. Amados, você que vê meu vídeo, você que não é católico, venha logo por caridade. Venha logo enquanto há tempo, como eu e a minha esposa. Não permaneça aí. Saia dessa cegueira, dessa lavagem cerebral. Deixe de ser escravo de homem. Deixe de idolatrar pastor. Só tem um pastor, é Jesus Cristo. João capítulo 10, verso 9. Eu sou o pastor. Eu sou a porta verdadeira. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará a pastagem. A pastagem é a Eucaristia. Vem para cá, filho meu. Vem para o seio da igreja salvífica de Cristo. Vem para cá. Vem para cá porque eles assinaram. Eles acenaram para a outra barca e a outra barca veio. É a outra igreja. O povo que está em outras igrejas que não são católicos. Vem para cá. Faz como aquele pastor nos Estados Unidos que fechou a sua igreja e se converteu à igreja católica com todos os seus membros, com todos os seus adeptos, com todos os seus clientes, se tornaram católicos. Fechem essas igrejas falsas que nascem todos os dias nas esquinas. Não existe salvação nelas. Isso aí são doutrinas diabólicas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a verso 5. Proíbe a Eucaristia, proíbe o casamento na igreja. Vem para cá, filho meu, enquanto há tempo. Então aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui não existe nada de culto ecumênico aqui, como se prega hoje por aí. Não existe isso. Aqui mostra a barca de Pedro da igreja católica e mostra outra barca que não são católicos. Outra fé que não é católica. Fizeram, acenaram. Esse acenar é dizer, vem, através da pregação da igreja. Vem para o seio, filhos voltem para casa. Acesse o site, católicos voltem para casa. Não é? Você que não é católico, acesse o site, católicos voltem para casa. E sejam bem-vindos ao seio da Santa Mãe Igreja. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.